Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 13 até o versículo de número 15. E eu gostaria que, para aqueles que podem, se colocar de pé, por favor. Êxodo capítulo 3, versos 13 até o versículo 15. E o que nós vamos falar nesta noite é sobre o Deus das promessas, dos milagres e da transformação. O Deus das promessas, dos milagres e da transformação. Êxodo capítulo 3, versículos 13 ao versículo de número 15. A palavra de Deus diz o seguinte: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial, de geração em geração. Vamos orar. Santo Deus e bendito Pai, queremos neste momento, ó Deus, ouvir a Tua voz. E eu preciso, ó Pai, que o Senhor venha me usar para ser este arauto de Deus neste momento, para ser este anunciador, este servo, ó Deus, que deseja ser usado pelo Teu poder. Então, ó Deus, ajuda-nos. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, tirando todo o impedimento, tudo aquilo, ó Pai, que possa atrapalhar a entrega da Tua palavra. E que o Senhor possa, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, trabalhar no nosso meio com grande poder. E, ó Deus, se há vidas aqui, se há almas que ainda não conhecem Cristo como Salvador, que o Senhor esteja salvando suas almas. Fala conosco, é o que nós te pedimos. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? O Deus das promessas, dos milagres e da transformação. Os egípcios, eles possuíam muitos deuses, com nomes diferentes. E Moisés, ele quis saber o nome de Deus para que o povo hebreu soubesse exatamente quem o enviara. Então Deus chamou a si mesmo de Eu Sou. Deus disse para Moisés: olha, o meu nome é Eu Sou. Um nome que descrevia seu poder eterno e o seu caráter imutável. Em um mundo onde os valores, a moral e as leis mudam constantemente, nós podemos encontrar estabilidade e segurança somente no nosso Deus, porque Ele é imutável. O Deus que apareceu a Moisés é o mesmo que pode viver no nosso meio e que vive hoje aqui neste lugar. É o mesmo Deus. E lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, nos prova isso, dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, é um Deus imutável. Muitos dos problemas, aflições e dúvidas que o mundo passa se dão por não conhecerem quem realmente é o Deus verdadeiro. Eles não sabem, eles não têm uma referência. Muitos vivem apreciando e seguindo rituais religiosos porque não foram informados a respeito do único Deus
E eu vivi por muito tempo dessa forma. Eu fiquei contemplando momentos, eu fiquei contemplando rituais, eu fiquei contemplando imagens, eu fiquei contemplando certamente desafios, né, que me colocava diante de determinadas situações que eu teria que fazer para que eu pudesse alcançar uma bênção. Então, eu vivi muito isso, e eu sei o que é isso. Eu vivia desta forma porque eu não conhecia o Deus verdadeiro. Eu não tinha conhecimento a respeito do Deus que está descrito aqui neste livro. Então, vivia dessa forma. De uma certa forma, eu estava sendo escravo de todo o sistema do mundo e de todo o sistema religioso em que eu estava naquela época. Muitas pessoas não se convertem a Jesus Cristo por não saber dos cuidados que poderá receber do Senhor a partir do momento em que se tornarem parte da família de Deus. Tudo por falta de conhecimento. Muitos crentes, aí já existe o conhecimento, muitos crentes ficam estagnados na fé por falta de interesse em buscar saber a respeito do Deus ao qual estão professando. Talvez você, com certeza você é crente em Cristo Jesus, você fala, eu recebi Jesus como meu Salvador, mas se nós formos fazer um questionário a respeito de Jesus, a respeito de Deus, talvez você vai ficar com algumas dificuldades, para responder a este questionário. Agora, por que isso acontece? Por falta de interesse em procurar conhecer este livro. Aprendizado, nós precisamos aprender todos os dias, nós precisamos buscar todos os dias. E muitos se desviam dos caminhos do Senhor por ignorar a justiça e a repreensão de Deus. Eles não estão preocupados com o poder de Deus, eles não estão preocupados com a repreensão de Deus se você é realmente filho. Então, levam a vida de uma maneira assim, muito relapsa. Como que é a palavra? Relapsa, não é? Muito relapsa, me perdoem. Mas, desta forma, vivem como se nada estivesse acontecendo. Vivem da maneira que querem viver. Não assumem nenhum compromisso. Isso porque não estão olhando para o Deus e não estão sabendo realmente quem é o verdadeiro Deus que repreende aqueles que Ele ama. Para que estas coisas não venham a acontecer conosco, precisamos nos aprofundar em conhecer o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, como está escrito na palavra de Deus. E através da vida destes três homens, nós iremos conhecer um pouco mais sobre o Deus deles, que é também o nosso Deus. E em primeiro lugar, nós podemos ver a respeito da vida de Abraão. Em Abraão, Deus honra as suas promessas. Lá em Gênesis 12, 7, diz assim, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, à tua descendência darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. O concerto entre Deus e Abraão, que é a aliança abraâmica, ela foi chamada concerto perpétuo, porque criou uma extensão às gerações vindouras. Então nós somos abençoados através da aliança abraâmica. Já apontando para o reino eterno de Jesus Cristo. Então ali já existiam promessas feitas por Deus, e que elas se cumpriram, elas estão se cumprindo, e elas irão se cumprir, de acordo com o tempo que isso vai se passando. Lá em Gênesis 17, 7 diz assim, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Então Abraão, ele havia herdado grandes promessas de Deus, e esta herança passou para cada um de nós, onde em Cristo nós somos filhos de Abraão. E aí em Gênesis 12, o Senhor lhe faz 4 grandes promessas. Ele diz que faria dele uma grande nação, queria abençoá-lo grandemente, queria engrandecer o seu nome, e que nele seriam benditas todas as nações da terra. Então o Deus de Abraão é um Deus que faz promessas, e ele vela pela sua palavra para cumpri-la. O Deus de Abraão, ele é forte e poderoso, que chama e que abençoa. Então, irmãos, nós precisamos desenvolver
um coração como o de Abraão, que ouve a voz do Senhor e não só ouve, mas também obedece. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, mas não adianta nada entrar por aqui e sair por aqui. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos ser ativos diante daquilo que nós estamos ouvindo, vindo da parte de Deus. Deus disse a ele: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ele nem sabia para onde que ele iria, mas ele ouviu a voz do Senhor. E qual foi a atitude dele? Ele obedeceu à voz e ele partiu. E nós podemos entender que não há bênção sem mudança. Não tem como herdar as promessas de Deus se não houver mudança em nós. Mudar de vida, de pensamentos, de propósitos, abandonar a prática do pecado, os vícios, a idolatria e toda forma de mundanismo que trazem angústia, sofrimento e uma vida de derrota. Nós precisamos realmente limpar as nossas vidas. Precisamos realmente, se estamos indo numa direção que ela não está sendo aprovada por Deus, então nós precisamos retornar, buscar a presença de Deus e seguirmos em frente para que nós possamos herdar das promessas do nosso Deus. E nós precisamos herdar das promessas do nosso Deus. Abraão mudou e nós precisamos mudar. Precisamos de uma nova direção espiritual, de um novo tempo com Deus, de uma nova vida com Jesus. Precisamos realmente mostrar para o mundo que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos verdadeiros de Deus. E não bastardos, filhos ilegítimos. Um viajante, ele caminhava às margens de um grande lago, e ao ver um canoeiro preparando-se para zarpar, ele puxou conversa com ele e descobriu que os seus destinos eram o mesmo, que era ao outro lado, a outra margem do lago. Então ele pediu uma carona, propondo-se a ser o remador. Entrou na canoa, pegou os remos de madeira e reparou que neles estavam esculpidas duas palavras: acreditar e agir. Ele nunca tinha remado antes e rapidamente descobriu que não é tão fácil quanto parece. A canoa, ela ficava navegando em círculos, ora para a esquerda, ora para a direita. E o dono da canoa, um idoso muito simpático, ele procurava não ser grosseiro, mas ele não podia conter o sorriso. E por fim, já cansado, o viajante pede ajuda. Por favor, Senhor, como é que eu faço para que esta canoa ir só para frente? O que eu faço para ela ir só para frente? E o canoeiro respondeu: a resposta está nos remos. A resposta está nos remos. O acreditar e o agir têm que ser impulsionados ao mesmo tempo e com a mesma força. Irmãos, para herdarmos as promessas do nosso Deus, precisamos acreditar e precisamos agir. Ao mesmo tempo, exatamente como fez Abraão, assim que Deus falou com ele. Nós precisamos acreditar e nós precisamos agir. Deus, se nós buscarmos a presença de Deus, Ele fala conosco todos os dias, em todas as situações. Em nenhuma situação em que nós passamos, pega Deus de surpresa, porque Ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe de nós desde o nosso ventre. E Ele sabe até quando nós partirmos, nós vamos partir desta vida. Ele sabe. Então, o acreditar e o agir em relação às promessas de Deus irá beneficiar a cada um de nós. Agora, cabe também a questão de que, será que eu estou buscando realmente o Deus que pode resolver os meus problemas? E sabe por que eu faço essa colocação? Porque às vezes nós estamos tão preocupados com a nossa vida, que nós estamos buscando outros deuses. Ah, pastor, mas eu não sou um idólatra. Olha, vamos dar alguns exemplos? Vamos supor que você está passando, e aí eu vou dar exemplos simples. Você está passando por uma dificuldade física. Você está com um problema físico. Quem que você está procurando mais? Quem que você está buscando primeiro? Quem que você procura por mais vezes durante a sua vida? Será que é Deus ou será que são os médicos? Deus ou os médicos?
Se os médicos estão vindo em primeiro lugar, eles estão sendo deuses na sua vida. Não estou dizendo que você não precisa procurar médicos. É claro que você precisa procurar médicos, porque Deus colocou estas pessoas, capacitou estas pessoas para nos abençoar. Mas primeiro eu preciso procurar a presença de Deus. Senhor, me dê sabedoria para qual médico eu devo me dirigir. Senhor, dê sabedoria para aqueles médicos me abençoarem. Então nós precisamos analisar. Nós estamos acreditando em quem? Nós estamos agindo de que forma? Nós estamos buscando quais meios para que possamos ter uma vida, uma melhor qualidade de vida. São detalhes que nós precisamos perceber a cada momento. Você está querendo se profissionalizar. Vamos levar para os nossos jovens, não é? Estão fazendo faculdades, estão buscando crescimento dentro da sua empresa, onde estão trabalhando. Agora, de que forma que nós estamos realmente buscando este crescimento? De que forma que nós realmente estamos procurando desenvolvermos na nossa vida profissional, que irá nos garantir um presente e um futuro próspero? De que forma? Será que estamos depositando na presença de Deus, buscando a aprovação dEle, para que possamos então seguir a nossa trajetória? Ou nós estamos achando que nós somos capazes e que por nós mesmos, através dos nossos esforços, através da nossa inteligência, é que nós vamos conseguir êxito? Então são detalhes. Detalhes. No seu relacionamento, na sua vida conjugal, como que você está agindo? Está acreditando em Deus ou está acreditando na psicologia humana? Você está buscando a palavra de Deus ou você está buscando livros de autoajuda? Acreditar e agir só será uma grande bênção para as nossas vidas quando nós estamos olhando para o Deus verdadeiro. Quando nós estamos depositando nossas vidas nas mãos daquele que tudo pode, daquele que tudo fez e daquele que capacita pessoas como nós para ser alguém neste mundo. E é ser alguém para quê? Para abençoar outras pessoas. Esta é a verdade. Então, o Deus de Abraão é um Deus que honra as suas promessas. Se você quer saber de todas as promessas de Deus, começa lá em Gênesis e leia até Apocalipse, e você vai saber de todas as promessas de Deus. E tudo aquilo que está escrito, pode ter certeza absoluta que irá se cumprir perfeitamente, no tempo exato, porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que Deus prometeu para Abraão, Ele cumpriu. E todos os outros homens que Deus fez promessas, Ele cumpriu. E quando nós vamos lá para Apocalipse, as promessas que estão lá, elas irão se cumprir. Então que Deus nos ajude a acreditar, porque em Abraão, Deus honra as suas promessas. Em segundo lugar, em Isaac, Deus é o Deus de milagres. Gênesis capítulo 15, versículo de número 4 diz assim: E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Uma promessa que ela parecia assim inacreditável. Não tinha como acreditar, impossível acreditar nesta promessa. Abraão, com idade de 100 anos, Sara, com 90 anos, aí pensa assim, mas a idade não tem nada a ver, mas Sara era estéril. Abraão com 100 anos, 90 anos, Sara com 90 anos e estéril, impossível de ser mãe. Mas o Senhor realiza um grande milagre, que foi o nascimento de Isaac. Depois que Isaac nasceu, lá em Gênesis 22, Deus pede a Abraão, seu único filho, para que fosse sacrificado. E lá no Monte Moriá, o Senhor realiza outro milagre, que foi onde Ele proveu o cordeiro para o sacrifício. Então o Deus de Isaac é o Deus de provisão, que provê das suas bênçãos, dos seus cuidados, para com cada um de nós. E eu preciso acreditar nisso também. Que Deus, Ele é um Deus de milagres. Quantos acreditam que Deus é um Deus de milagres? Diga amém. Eu também creio piamente que o nosso Deus é um Deus de milagre. Deus tem realizado
muitos milagres no nosso meio, e isso precisa nos impulsionar a acreditar cada vez mais, e que esta fé, ela não fique somente conosco, mas que ela venha contagiar outras pessoas, mostrando a elas que o nosso bondoso Deus, Ele tem amor e Ele tem um poder incomparável para com seus filhos. O nosso Deus é um Deus de milagre e que Ele tem prazer em mostrar para nós que Ele tem poder, e nós vamos ser um exemplo para outras pessoas de que Deus tem poder. O Deus de milagres. O grande problema é que na maioria das vezes, ao invés de contemplarmos os milagres, nós ficamos fixando os nossos olhos nos problemas, nas lutas, na falta de dinheiro e em outras adversidades que a vida nos propõe. Então, diante do Deus de milagres, precisamos levantar os nossos olhos e contemplar os céus e as estrelas que manifestam do seu poder. Deus deu para Isaac o milagre da vida, e ele não parou aí, ele não parou por aí. Lá em Gênesis 26, versículo 4, o Senhor disse a ele o seguinte: e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Então, diante de qualquer situação, principalmente diante daquelas que parecem impossíveis, o salmista nos diz o seguinte, lá em Salmo 121, versículos 1 e 2: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem de quem? Vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aquilo que parece impossível para você, se você contemplar a face de Deus, se você olhar para o Senhor, pode ter certeza que o socorro virá. O socorro virá e irá nos abençoar. Então, o Deus de Isaac é um Deus de milagres, que trabalha a nosso favor todos os dias. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 23, diz assim, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então aqui está uma questão. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E aqui nós não estamos falando de um culto, não é, de prosperidade, e nem um culto desses cultos que tenho promovido aí fora. Não, nós estamos falando de um Deus que pode todas as coisas. E eu preciso acreditar nisso. No nosso dia a dia, nós nos deparamos com várias situações, não é verdade? Várias. Às vezes você tem o pneu do seu carro estourado. Furou o pneu do seu carro. Para onde que você vai olhar? Qual que vai ser a sua reação? Será que vai existir xingamentos? Será que vai existir agradecimentos? Será que vai existir clamor a Deus? Petição a Deus? Ajuda a Deus? Como que nós reagimos diante de um pneu que fura? São detalhes, não são detalhes? Quando alguém passa por você e te dá uma fechada no seu carro, qual que é a sua reação? Reclama? Fica irado? Trânsito é uma provação para mim. Eu estou vencendo, para a glória de Deus. Fica irado? Às vezes você buzina também, a pessoa te dá um bip, bip, e você descansa a sua mão em cima da buzina. Ou você ora a Deus e agradece a Deus: Senhor, obrigado pelo livramento. Qual que é a reação? Pastor, mas o que tem a ver com milagres? Olha, se nós pararmos para pensar na vida que nós temos levado neste mundo, nós passamos por milagres todos os dias. É muito sério isso. Nós somos abençoados todos os dias. E coisas que nós percebemos no dia a dia, que estão acontecendo com pessoas, nós percebemos que Deus ele tem sido muito amoroso para conosco, muito gracioso para conosco. Nós fomos fazer uma visita, eu e o pastor Fabiano, para o tio da Welma, e é motivo das nossas orações. E nós estávamos comentando dentro do quarto do hospital,
com o senhor Itagiba e com a dona Mônica. Nós estávamos comentando, e nós chegamos à seguinte conclusão, de que se uma pessoa quer valorizar a sua vida, é só passar alguns minutinhos no Araújo Jorge. Vai para lá, passa alguns minutinhos lá no Araújo Jorge, e você vai perceber que a sua vida é milagres em todos os dias, em todo o tempo. Deus tem te abençoado, Deus tem feito milagres na sua vida. Nós temos aqui a doutora Aline, doutor Murilo, nós temos aqui conosco. Tem mais algum outro médico aqui? Levante a mão. Não? Tá. Nós temos esses dois jovens médicos. Vocês já viram muita coisa ruim, já não viram? Muitas coisas. E olha, não tem como não reconhecer de que a vida que nós temos é um presente de Deus. É um milagre de Deus constantemente. Então Deus, o nosso Deus, o Deus de Isaac, é um Deus de milagres. E eu posso crer, independente, seja em qual situação que for, eu posso crer, eu posso confiar, porque Deus não vai me desamparar, eu não vou me frustrar, não vou, pode ter certeza disso. Agora eu preciso estar consciente também, que tudo vai acontecer dentro do tempo dele, dentro da vontade dele, que é o melhor para nós. Em Isaac, Deus é o Deus de milagres. Em Abraão, Deus é o Deus que honra as suas promessas. E em último lugar, o Deus de Jacó, que é o Deus da transformação. Lá em Gênesis 32, versículo 28, então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó, ele foi enganador, ele foi suplantador e de mau caráter, que ele enganou o seu pai e usurpou a seu irmão. Ele foi obrigado a fugir para uma terra distante, e no caminho ele teve uma visão de Deus em Betel. Ele viveu em Harã por 20 anos, se casou e teve filhos. Agora, ele engana e é enganado por seu sogro Labão. Volta para casa, maquinando muitas coisas em seus pensamentos, em seu pensamento e coração. O que eu vou fazer e o que vai acontecer quando eu encontrar com meu irmão? Surgiu muitas dúvidas. E lá em Gênesis 32, ele estava perto da parte rasa do rio Jaboque, e ele precisava estar só. Então, ele passa a sua família e tudo que tinha por aquela parte rasa do rio. E quando estava em Peniel, ele lutou com o homem, e toda noite até o romper do dia. E ele disse que não iria deixá-lo ir enquanto não o abençoasse. E lá em Peniel, o Senhor mudou-lhe o nome e também o seu caráter. A sua natureza carnal, ela foi vencida. Morreu o velho homem, morreu o enganador e nasceu um novo homem, um homem espiritual, que teve o seu nome mudado para Israel. Quer dizer que de Jacó, que é enganador, passou para Israel, que quer dizer príncipe de Deus. Deus mudou o seu nome e Deus mudou o seu caráter. Irmãos, o nosso Deus é o Deus de Jacó, que restaura, que transforma as nossas vidas inúteis e imprestáveis em instrumentos de bênçãos. Jacó, ele desejou ser transformado, pois não queria mais ser um homem mal visto pela sociedade. Então Deus lhe deu uma nova vida e até mesmo um novo nome. Quantos de nós aqui, se você pudesse, né? Pode, se você quiser você pode, mas mudar o seu nome. Ai pastor, a minha vida do passado, ela foi tão horrível, que eu gostaria muito de mudar o meu nome. Eu queria mudar tudo na minha vida. E talvez você está vivendo um momento agora. Pastor, a minha vida está tão atribulada,
Minha vida está tão cansada, desesperada, aflita, que se eu pudesse eu mudaria até o meu nome. O que Deus fez com Jacó, Deus transformou ele por completo. Mas coube a Jacó a atitude de desejar ser mudado. Irmãos, onde nós precisamos de mudança? Se você chegar à conclusão de que você não precisa de mudanças, olha, me perdoe, mas eu não vou acreditar tanto assim. Porque nós somos pecadores. E nós precisamos desejar mudança para as nossas vidas todos os dias. Eu sei aonde eu tenho falhado. E eu clamo a Deus, eu oro a Deus, pela misericórdia de Deus. Senhor, por favor, me transforma. Senhor, por favor, me ajuda. Jacó, ele desejou ser transformado e Deus o transformou. Eu conheço muitas e muitas pessoas que desejaram ser transformadas e foram transformadas. O problema nosso é que às vezes nós nos baseamos na seguinte filosofia: eu nasci assim, eu não consigo ser mudado, eu vou morrer assim. Poxa, você sabia que até animais, nós podemos mudar os animais? Até eles são transformados, se nós domesticarmos eles. Eles são. Agora, nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Nós temos uma mente, nós temos um cérebro, nós temos raciocínio, nós temos inteligência. E olha, só não somos transformados se nós não permitirmos com que Deus nos transforme. Se nós não permitirmos. Hoje pela manhã eu estava falando com os jovens de que a minha vida futura depende de mim. Depende de mim de que forma? Eu vou buscar felicidade. Eu vou buscar uma vida próspera. Eu vou buscar, confiando no meu Deus. Mas eu tenho que buscar. Da mesma forma nós crentes. Como que nós estamos nos comportando diante do nosso Deus? Será que nós acreditamos que o nosso Deus é um Deus de transformação? Às vezes nós estamos olhando para o nosso próximo. É aquele famoso crente guarda-chuva, não é? Bate e escorre, só cai para os lados, não cai em nós. Precisamos buscar por transformação. Nós não podemos viver de uma forma de que está desagradando a Deus, que Deus não está aprovando e que nós estamos sendo vistos pelo mundo como sendo partes do mundo, participantes no mundo. Transformação. O Deus de Jacó é um Deus de transformação. O que o Senhor fez com Jacó, Ele pode fazer com qualquer vida que o busca, que o invoca e que o aceita. Sabemos em quais áreas nós precisamos de transformação. Se desejarmos e nos colocarmos como vaso nas mãos do oleiro, dando a Ele toda a liberdade para nos moldar segundo a sua soberana vontade, também seremos transformados e abençoados como Jacó. Para quem olhava para a vida de Jacó, pensava-se o seguinte: aquele homem não presta. O futuro dele é terrível. Não existe esperança para aquele homem. As pessoas olhavam para ele e diziam isto. Mas uma vez que ele se entregou, uma vez que ele buscou, ele foi transformado. Ele foi abençoado. Eu e você também podemos ser assim. E é só nós começarmos a experimentar uma vida perto de Deus, nós vamos perceber que ela é muito mais prazerosa do que uma vida no mundo. Comece a experimentar isto. Uma vida perto de Deus é muito mais prazerosa do que uma vida no mundo. Concluindo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó
é o mesmo que anunciamos e servimos nesse dia de hoje. O Deus que honra com as suas promessas, o Deus de milagres e o Deus que transforma. O que tem nos impedido de estarmos próximos dele? O que tem impedido a mim e a você de estar próximo de Deus? Uma pequena reflexão poderá nos levar a uma vida mais íntima com o Salvador. É eu colocar a minha vida de uma forma racional. É eu me colocar na presença de Deus e falar: Senhor, eu quero refletir agora que tipo de vida que eu tenho tido e qual tipo de vida que eu quero ter. E eu quero agradar o Senhor. E tendo uma vida íntima com Deus, nós desfrutaremos de grandes maravilhas, como estes homens desfrutaram. Homens que serviram de exemplo. E será que nós também podemos servir de exemplo? Eu já contei para os irmãos a respeito dos meus avós, por parte de mãe e por parte de pai. Que eu quero contar novamente. Por parte de mãe, os meus avós, eles deixaram um exemplo de amor, de carinho, de cuidados um para com o outro e de muita firmeza para com os filhos. Parte da minha mãe. Por parte do meu pai, eles viveram a maior parte da vida deles dentro da mesma casa, porém separados. Nem conversar eles conversavam. Então, diante destas duas situações, eu posso decidir a minha vida. Olhar para quem? Eu estou falando de pessoas, seres humanos, mortais, pecadores como nós, que deixaram um exemplo positivo e um exemplo negativo. Eu quero que isso venha a ser trazido para nós agora. Que tipo de exemplo nós estamos deixando? Que tipo de exemplo nós iremos deixar? Positivo ou negativo? Que possamos olhar para o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Contemplar a presença do nosso Deus. Depositar a nossa vida na presença dEle. Então nós vamos experimentar das promessas, dos milagres e da transformação. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos e vamos orar neste momento.